Os bastidores da Gávea estão cada vez mais turbulentos. Depois da eliminação do Flamengo na Libertadores, já se fala na demissão de Tite e o favorito para assumir o cargo é Felipe Luiz. Ao que tudo indica, a demissão de Tite no comando do Flamengo é uma questão de tempo, devido à insatisfação da torcida com o futebol apresentado. Será que Felipe Luiz, hoje treinador do Sub-20 do Mengão, vai assumir o cargo? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou mostrar para vocês com exclusividade o que a mídia está falando a respeito. O pessoal da bancada do ESPN questionaram bastante o trabalho de Tite, a falta de organização do time e o fato do trabalho ter quase um ano e ainda não ter dado frutos. Se liga aí. E não consegui fazer um time. Não adianta o De La Cruz dar um chute aos 48 do segundo tempo, a bola foi no placar eletrônico. Não adianta o goleiro sair desesperado na área para tentar alguma coisa, porque o jogo já estava acabado. Então eu acho que é um misto, né? Eu quero fazer as palavras do Zinho, quero utilizá-las como minhas. É um misto de decepção com os jogadores e o Tite. O Tite que não deu padrão de jogo para esse time de maneira nenhuma. O Flamengo jogou nos 2 jogos contra o Peñarol no barata voa, cada um fazendo o que queria. Saiu o cara para quiser ir para a ponta, vai para a ponta. Se quiser vir por dentro, vem por dentro. Se quiser ir... Cada um sai para o lado. Jogou no barata voa e eu não consigo aceitar isso no treinador tão organizador como é o Tite. Então alguma coisa está errada, não teve conexão, não funcionou. E eu vou passar a palavra para o meu companheiro Mauro Naves, que ele acha que o Tite tem prazo de validade. E qual é o prazo, hein, Mauro? Você tem informações? Tudo bem? Boa tarde, William. Que bom estar com você aqui. Jean, fã de esporte, Pascoal. Não, eu acho que ele só não vai virar o ano. Agora ele não vai cair antes da Copa do Brasil. Acho que não vai fazer o que fez. Castanha. Não fez o Não come castanha. Não, isso sem dúvida. Mesmo que ganhe o Campeonato Brasileiro, e mesmo que ganhasse ontem, passasse, ele não tem uma identificação. Isso aqui tá claro. Se perder a Copa do Brasil, vão segurar ainda, vão dar uma arrastada? É porque aí tem o negócio da multa, aí você tem que olhar, tem eleição lá, vai pagar uma multa pro Tite, se tudo já tiver ido embora. Se tudo, mas tem muito dinheiro, uma multa a mais, uma multa a menos, não. Então fica lá de castigo até o final do ano agora, você entendeu? Você perder a semifinal pro Corinthians, por exemplo, aí vai botar o quê? O Felipe ali para comandar o restinho de ano, a não ser que entre num acordo e não precisa gastar dinheiro. Assim, agora, ganhou a Copa do Brasil, reagiu, aconteceu a catástrofe com os outros aí e tal, o Palmeiras caiu, Fortaleza, todo mundo é campeão brasileiro. Não vai continuar, né? A gente vê que não tem identificação com a torcida, então não era só por causa de ontem, não. Eu acho que ele vai trabalhar em outro clube, em outra seleção, sei lá o que, o ano que vem, mas eu não o vejo, e nem o torcedor do Flamengo, a grande maioria, não o vê. Agora parece, né, que a situação do Tite vai ficando cada vez mais pesada, cada vez mais complicada, como o Mauro falou, o Pascoal também. A questão é assim, o Flamengo, ok, pode entender que o Tite não é o técnico ideal, pode de repente fazer a troca, como muita gente quer que aconteça, mas, cara, assim, é preciso parar de fazer só isso. Trocar técnico depois de técnico, achando que os problemas vão ser resolvidos. Porque o Flamengo demite técnicos que não vencem nada, o Flamengo demite técnicos campeões, o Flamengo está eternamente insatisfeito com os seus técnicos, mas é preciso fazer um meia-culpa, e aí eu estou falando da direção, ela precisa entender que o problema do Flamengo não é só o treinador. Porque não é possível que todos esses caras que passaram por ali, alguns com carreiras muito vitoriosas e vencedoras, nenhum deles consiga emplacar um trabalho no Flamengo depois do Jorge Jesus, que teve uma passagem até breve. Então, eu acho que é preciso olhar para o resto também, porque pode até ser que nesse momento a maior crítica do torcedor, como costuma acontecer, seja em cima do técnico. E, de novo, não estou defendendo o Tite, porque acho que ele foi muito defendido durante muito tempo. Mas acreditar que esse é o único problema, diante de tudo que a gente tem visto do Flamengo, a gente pode falar de um monte de coisa, né? A gente pode falar da inoperância em relação a problemas pelos quais o Flamengo não deveria passar, né? Relacionado a convocações de jogadores, jogar sem vários dos seus jogadores, perder vários dos seus jogadores, talvez parte deles por um excesso de jogos que o próprio Flamengo se submete e aceita numa boa, porque o Flamengo, quando você tem jogador convocado, esses jogadores convocados, eles jogam mais do que os jogadores que ficam, né, 2 semanas, eventualmente, parados, esperando para que o futebol volte. Então, assim, estou citando um exemplo, mas existem muitos exemplos. Até em relação ao mercado, onde o Flamengo contrata muito bem,
Eu acho que tem discussões que podem ser feitas sobre momentos de contratações. Dessa vez, talvez Sobre tenha faltado lacunas. convocar um centroavante, né? Então, Outro que deu sua opinião foi João Guilherme, comparando o trabalho de Tite com o de Sampaoli e fazendo um paralelo com as eleições presidenciais do Flamengo no fim do ano. Dá só uma conferida. Galera, é o seguinte. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ele não pensa, neste momento que nós estamos conversando, ele não pensa em mandar embora o Tite. Ele está tendo uma postura igual teve no caso Jorge Sampaoli. O roteiro está muito parecido. A diferença é que o caso do Sampaoli era muito pior. Teve uma agressão do preparador físico ao Pedro. A situação no vestiário era muito pior, era inteiramente descontrolada. Mas o que aconteceu? Teve a agressão ao Pedro, logo depois o Flamengo foi jogar a Libertadores contra o Olímpia e acabou sendo eliminado no meio daquela confusão toda. Muita gente achava que o Landim deveria ter mandado embora o Sampaoli, mas ele achou que era melhor não, ele continuou, ele ficou, ele insistiu. E no caso do Tite agora é o seguinte, o Landim, neste momento, ele não pensa em mandar o Tite embora. Mas tem um detalhe. Ele talvez seja o único, ou um dos únicos, daquele espaço onde está a diretoria do Flamengo, que pensa desta forma. Em volta do Rodolfo Landim, a pressão, que até pouco tempo ela era pequena, ela vem aumentando e com a eliminação da Libertadores da América, eu diria para vocês que ela atingiu um nível enorme, quase que insuportável. Muita gente que está em volta do Landim quer a demissão do Tite. E apresenta para ele a seguinte solução, até para seguir uma tradição que o Flamengo fez ao longo da sua história e teve muito sucesso. Colocar um interino, um treinador que não tem assim tanta experiência, que é do clube, é da casa, vai lá e resolve. Foi assim com Carlinhos na primeira vez, foi assim com Andrade, foi assim com Jaime de Almeida, e por aí vai. E essas pessoas que querem a demissão do Tite e que representam, eu tenho a impressão, de que a maioria esmagadora da torcida do Flamengo, essas pessoas estão dizendo para o Landim o seguinte: temos que colocar o Felipe Luiz como treinador do Flamengo. A eleição é daqui a 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses. Não dá para contratar um treinador agora, então tem que ser alguém interino. Essas pessoas estão sondando, estão conversando, estão falando com o Felipe Luiz. Olha, você está vindo muito bem, você estava no Sub-17, foi para o Sub-20, ganhou o Mundial Sub-20. Poxa, poderia ser uma boa você assumir aí interinamente até o final do ano, né? Para dirigir o Flamengo, não dá mais, não tem mais clima com o Tite. O problema é que o Felipe Luiz, ele resiste a isso. E com toda razão, na minha opinião. Ele não quer assumir o Flamengo neste momento. E ele está incomodado com a forma como a situação está sendo tratada e o massacre em cima do Tite. Isso está incomodando o Felipe Luiz. As pessoas tentam argumentar que seria importante ele assumir o Flamengo. Porque caso ele fale assim, aceitei, essas pessoas iriam até o presidente Landim e falariam, olha, nós já temos aqui alguém para colocar no Tite que não comprometeria e, pelo contrário, agradaria a galera. Se fazem isso, seria jogar para a galera. A torcida ficaria felicíssima e tal. E aí é que entra a eleição no Flamengo. E a eleição também no município do Rio de Janeiro, que tem muitos candidatos, aí todos sabem. Este quadro do Flamengo, neste momento no futebol, está atrapalhando as ambições políticas, tanto do Marcos Braz, como também do Rodolfo Landim, que tem o seu candidato à presidência, o Rodrigo Duche de Abranches, que já convidou o Landim, caso ele seja eleito, para ser o CEO do clube. Aí você vai falar, mas como assim está atrapalhando, João Guilherme? O futebol é que move
o Flamengo. O Flamengo é um clube de regatas, o Flamengo é um clube poliesportivo, o Flamengo tem várias modalidades olímpicas, o Flamengo é um clube social, mas o que move o Flamengo, o que puxa o Flamengo é o futebol. Por isso que várias pessoas, não só no Flamengo, usaram o futebol até hoje para se beneficiar publicamente. Muitos aí em cargos públicos, tem vários, não só do Flamengo, vários aí ao longo da história. Então, este quadro aqui, ele está atrapalhando tanto o Marcos Braz como o plano do Rodolfo Landim para colocar o seu candidato, o Rodrigo Dunche de Abranches. Mas aí, o Landim pensa da seguinte maneira: cara, faltam 3 meses para acabar o contrato do Tite. Nós temos uma multa para pagar. Eu vou tirar o Tite e vou colocar quem? Que treinador aceitaria dirigir o Flamengo por 2 meses no meio dessa loucura e dessa pressão que é o Flamengo? Só um treinador maluco, cá entre nós. Claro que vão aparecer candidatos, mas o cara seria louco de assumir agora, ou ele se consagraria, ou ele queimaria o filme dele. Seria mais um a ser moído pela máquina de treinadores, de destruir treinadores, que é o Flamengo. Então, o nome do Felipe Luiz é um nome que tem vários requisitos positivos. Primeiro, se ele assumir agora, todos terão a consciência de que ele é um técnico iniciante, e isso não irá comprometer a carreira dele a ponto de que ele não tenha mais oportunidades, embora possa ser um passo importante e possa atrapalhar alguns caminhos na carreira do Felipe Luiz se ele for muito mal. Se ele for muito bem, ele vai abrir muitas portas. Então, é um risco para o Felipe. Mas para o Flamengo, botar o Felipe Luiz seria o que a galera quer e mudaria inteiramente esse panorama eleitoral. Na próxima segunda-feira, nós teremos o lançamento da candidatura do Rodrigo Dunche de Abranches, que é o candidato da situação, é o candidato do presidente Rodolfo Landim. Neste momento, o grande trunfo do Landim na eleição, que é o estádio do Flamengo, que ele assumiu isso, ele tomou a frente, e é uma vantagem para o Dunche de Abranches nessa corrida, isso aí está sendo abafado pela crise no futebol do Flamengo. O futebol do Flamengo é mais forte do que o estádio do Flamengo. Então, por isso que está na manchete desta live. A eleição pode definir o futuro de Tite no Flamengo. E não só a eleição do Flamengo. A eleição do município do Rio de Janeiro também. Todo mundo sabe que o Marcos Braz é candidato. Do jeito que a coisa anda no futebol, pode ficar difícil também para a candidatura do atual vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, o impasse é esse. Landim não quer mandar o Tite embora. Em volta dele, querem mandar o Tite embora. Mas aí ficam se perguntando, quem vai assumir? Quem em 2 meses? Felipe Luiz é um nome que se encaixaria ali perfeitamente. Depois, no final do ano, ele voltaria para o Sub-20, voltaria para uma outra equipe das categorias de base, ou iria para um outro clube, não se sabe. Mas ele seguiria a sua vida e taparia esse buraco. Um iniciante. Só que ele tem resistências a isso. Ele acha que não está preparado para tal. Ele ainda precisa estudar mais, tirar as licenças. E convenhamos, gente, assumir o Flamengo nesse momento, que vem aí uma decisão de Copa do Brasil contra o Corinthians. O Flamengo está distante 8 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. Ainda dá para chegar, mas está muito difícil, mas dá. E fora da Libertadores, é uma aposta de altíssimo risco. Pelo ambiente que existe no Flamengo, se for bem, nos 2 primeiros jogos, a coisa decola. Se for mal, vão começar a criticar, vão dizer que a culpa é do treinador e outras coisas mais. Então, não dá para garantir que o Tite será o técnico do Flamengo quarta-feira contra o Corinthians no Maracanã pela Copa do Brasil. Não dá para garantir. Mas existe a possibilidade dele ser o treinador domingo contra o Atlético Paranaense, no Maracanã. Atlético Paranaense também que vem numa crise danada. Está afundado numa crise lá. Foi eliminado da Sul-Americana, foi goleado e outras coisas mais. O técnico foi mandado embora, o Lúcio Gonzalez assumiu, levou de 4 do Racing. Este resultado de domingo, que eu tenho certeza que o Maracanã não estará cheio, como vem ficando em todos os jogos do Flamengo, o Maracanã estará bem mais vazio do que o normal, mas quem for ao Maracanã vai no intuito de protestar. E se o Tite estiver na beira do campo, como treinador do Flamengo, ele sofrerá essa pressão muito grande. E dependendo do que acontecer domingo, ele pode cair sim. Aliás, ele pode cair antes de domingo.
Ele pode cair a qualquer momento. Mas o presidente Rodolfo Landim não tem a intenção agora de mandar o Tite embora. Mas ele está ficando cada vez mais isolado nessa posição aí. Por isso que eu digo, o resultado de domingo contra o Atlético Paranaense é muito importante. E o que pode mudar esse panorama? Convencerem o Felipe Luiz. Assume, tal, vai ser bom para você, aquela coisa toda. Mas é difícil o Felipe aceitar. Porque, repito, ele está incomodado com a situação que o Tite vem passando no Flamengo, esse massacre, essa cobrança, essas críticas. Então a situação é essa, minha gente. O futebol do Flamengo tem um peso gigantesco na eleição, que é definida por conselheiros ali do clube, por sócios que têm direito a voto. Um universo de 3 mil pessoas. Mas esses 3 mil que votam e que decidem, eles são apaixonados pelo clube, são apaixonados pelo futebol, estão também bravos com toda essa situação. Então, tudo isso pode fazer com que os candidatos que não são apoiados pelo Landim, os outros candidatos que são, nesse momento, oposição, para eles está sendo ótimo isso aí. Para o quadro eleitoral do Flamengo, para quem não está com o Dunchi, que é o candidato Landim, essa situação do futebol do Flamengo está sendo boa. Porque isso aí vai colocar na cabeça das pessoas o seguinte: olha, precisamos de uma nova administração, de uma nova forma, e é melhor a gente mudar. Então é por isso que eu estou dizendo. A eleição começa a pesar nesta balança do Flamengo. Tite, que tem muito prestígio com o presidente Rodolfo Landim e com a diretoria do Flamengo, neste momento, depois da eliminação da Libertadores, ele está efetivamente balançando. Ele balança no cargo. Agora, para ser mandado embora, precisa aparecer alguém para assumir esse lugar nessa reta final. E esse alguém, que é qualquer outro nome, a não ser que seja Jorge Jesus, o que não vai acontecer. Qualquer outro nome que não seja o Felipe Luiz neste momento, a torcida vai ficar feliz porque o Tite saiu, mas já vai ficar alerta. E esse cara aí, primeira escorregada, vai meter a ripa como meteu no Sampaoli, no Vitor Pereira, no Paulo Souza, no Domi, em todo mundo. Então é uma situação realmente delicada. Muito delicada. Né? O que o Landim vai fazer? Com certeza ele está pensando muito nisso. Se ele mantém o Tite e o Flamengo sai da Copa do Brasil, ele vai ter o quadro eleitoral do Flamengo bastante comprometido. E o Marcos Braz fora do Flamengo, a mesma coisa. Agora, se ele mantém o Tite, banca, e o Flamengo passa pelo Corinthians e ganha a Copa do Brasil, mesmo sendo um troféu que não era a grande meta do Flamengo na temporada, mas pelo menos vai poder dizer o seguinte: ganhamos um título. Alivia a situação, embora não seja o ideal. Mas, para ter um efeito imediato e que dê uma energia para o Landim e para quem está com ele nesse processo eleitoral, a demissão do Tite seria esse combustível. Mas vai fazer isso? Vai pagar multa para o Tite? Vai convencer o Felipe Luiz? Parece que não. Então, é uma sinuca de bico. Sinuca de bico, sabe como é que é aquela? Você que joga sinuca? Não sei, a garotada hoje não joga sinuca. Mas quem tem mais idade, joga sinuca e... Como é que você vai sair desse bico aqui, ó, dessa sinuca aqui? Tá em sinuca. O Landim, nesse momento, tá na sinuca, gente. Vai mandar embora? Ok, mas vai trazer quem? Felipe Luiz? Não tá querendo. E tá certo. Estão lá na orelha dele, estão tentando convencer. Porra, assumir e tal. Pô, mas o Tite, trabalhei com ele, gosto muito dele, estão sacaneando ele, está sendo massacrado, aquela coisa toda. Então, é uma situação difícil, meus amigos. Vamos aguardar. No futebol, tudo é resultado. Se ganhar do Atlético Paranaense e se vencer o Corinthians no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, no Maracanã, o Tite fica um pouco mais sólido. Mas nesse momento ele está balançando, balançando, balançando. E tudo pode acontecer a qualquer momento. É um panorama muito parecido com o de Jorge Sampaoli, sem o agravante da agressão lá no vestiário e a balbúrdia que era o vestiário. Ano passado, o que fez o Landim? Ele chamou o Tite antecipadamente, deu aquele rolo todo. O Tite falou que não ia trabalhar em outro clube esse ano. Foi trabalhar nos últimos anos, nos últimos meses do ano passado, para preparar o trabalho para esse ano. E, realmente, um ano depois, o trabalho não rendeu.
Mas essa era a desculpa. Naquele momento, tinha um cara do peso do Tite livre no mercado. Agora não tem. Agora não tem. E aí? Quem vai assumir o Flamengo? Por isso, a diretoria está pensando seriamente em aguardar o jogo de domingo com o Atlético Paranaense e, dependendo de como as coisas forem, aguardar também os confrontos com o Corinthians pela Copa do Brasil. Mas uma coisa é certa, o clima para o Tite está péssimo e ele, se ficar, vai encarar o Corinthians, que é o time que o consagrou, mas que ficou magoado com ele porque resolveu assumir o Flamengo em detrimento ao Corinthians. Então, de novo, será um ambiente hostil para ele em São Paulo e nesse enfrentamento com os corintianos. É uma situação, de fato, bastante delicada.